Olá, como estão? Bom dia! Estamos aqui hoje seguindo com a nossa leitura diária. Fixando aqui o título já. Para quem entrar em seguida já ficará a par do que está acontecendo. Apesar de eu já estar bem avançada com a leitura, muitas pessoas ainda não sabem deste trabalho, ainda não participaram de nenhum evento. Então, fica aqui meu convite para seguir me acompanhando e também para assistir os demais episódios que já estão, que já foram gravados e que estão na minha página no feed e também na página do YouTube. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Então, eu faço a leitura diária do livro de Ouro de Saint-Germain, a cada dia um discurso. E sintam-se muito bem-vindos, sintam-se abraçados com carinho. Eu faço a leitura corrida, não é uma leitura comentada, tá? E então muitas vezes eu não paro durante a leitura para dar boas-vindas, mas eu vejo vocês, eu vejo cada um dos que entra aqui e fico muito feliz com a presença de vocês aqui. Então, sintam-se convidados, bem-vindos, sintam-se abraçados. Eu já vou iniciar hoje com o discurso 26, já estamos bem adiantados com a leitura do livro, o que não impede de seguir, de seguir a partir desse ponto, porque cada discurso, eles não se comunicam entre si, né? Claro que existe um avanço do ensinamento, mas não interfere, a falta da leitura de um discurso não interfere no entendimento do próximo. Então, quem quiser seguir a partir desse momento ou intercalar a leitura, a audição entre um discurso e outro, fique bem à vontade para fazer como sentir. Porque esse é um livro de estudos e muitas vezes eu abro ele aleatoriamente e leio aquela página, aquele discurso que apareceu naquele momento. Então, a leitura não precisa ser corrida, né? Eu estou fazendo desta forma porque foi a orientação que eu recebi, que foi o que eu senti, o que eu intuí de fazer, certo? Então, já vou iniciando. Primeiro eu faço a leitura da invocação e na sequência, então, o discurso em si. Eu nem olhei a extensão desse, mas ele não é muito longo, não, nenhum deles é. Então, discurso 26, Saint-Germain, invocação. Ó poderosa e infinita presença, amor todo envolvente, infinita em tua atividade, bondosa em teu poder amoroso, nós te saudamos de coração, face a face, transbordando eterna gratidão pelo extravasamento de tua poderosa energia, pelo uso de tua sabedoria diretora, pela presença de tua opulência em nossos lares e uso. Nós nos proclamamos a parte ativa de ti, autoconsciente de tua divindade, mantendo a cada hora teu supremo comando. Eu vos trago saudações da grande hoste, que dirige o que observa e que observa toda a atividade. Discurso. Nós todos nos regozijamos extraordinariamente com a maravilhosa e poderosa, amorosa presença dos estudantes, pela grande harmonia, alegria e realização que estão atingindo. Quão poderosamente aquela milagrosa presença eu sou pode manifestar e manifestará seu domínio, se uma tal condição admirável for mantida. Eu vos digo, sem nenhuma vacilação, ela pode ser mantida.
sempre crescendo mais e mais na compreensão daquela presença de Deus em seu supremo poder de amor divino. Todo estudante deveria ter presentes com certeza absoluta que nesse poder vivificante da presença Eu Sou dentro do seu ser, todo o bem ou mal é ativado. Se dentro da consciência existirem latentes rebelião, ressentimento ou a inclinação a julgar, significa que tudo será resolvido e trazido à superfície para ser consumido. E eu vos digo, sem vacilação alguma, a menos que o discípulo conscientemente elimine aquilo que é trazido à superfície, aquilo o consumirá. Se alguém nota que está deixando levar pela ira, deverá tomar as rédeas e, emitindo comando através da presença Eu Sou, declarar que isto seja governado harmoniosamente. Agora, deixai-me lembrar novamente aos discípulos que o fator primordial para o seu progresso é a autocorreção. E não há pessoa, lugar, condição ou coisa a culpar pelo que eles entretêm, a não ser a si próprios. Isso é o que há de mais imperativo para o seu progresso futuro. Se chegaram a um ponto em que tais condições sutis ocorrem, é preciso que elas sejam esclarecidas e inteiramente compreendidas. De outro modo, os discípulos se encontrarão enfrentando condições que são incapazes de controlar. Por estarem os discípulos avançando a passos largos dentro do autocontrole, torno a repetir para que sejam suficientemente encorajados sobre a necessidade cada vez maior da plena aceitação dessas grandes leis da vida e sua boa vontade em aplicar o grande chicote da autocorreção. Digo-vos francamente e falo por experiência que a atividade externa, a que denominamos humana, tem que ser corrigida sem vacilação, antes de ser submetida ao domínio do divino comando. Em razão de eu ter ministrado o uso do raio ou da chama através da mão, é que as mentes de alguns estão afinando e elevando com mais rapidez do que a estrutura atômica do corpo. Essa atividade de passar a mão sobre o corpo manterá o equilíbrio da aceleração da mente e a elevação da estrutura atômica. Agrada-me muito dar toda a assistência aos discípulos, e o faço com a melhor boa vontade, mas há certos limites além dos quais não posso ir, por motivo do processo autoconsciente dos estudantes, progresso esse que eles devem efetuar por si mesmos. Permitam-me, entretanto, advertir-lhes de que em nenhuma ocasião podem dividir a atenção da presença Eu Sou. Fazer isso significa que estão enfraquecendo a corrente de energia e dando poder a coisas exteriores, simplesmente retardando o seu progresso. Falo por experiência. Não é possível dividir a atenção, repartindo-a entre a presença Eu Sou e as coisas exteriores, a fim de se prosseguir para mais além de um certo ponto de realização. Não desejo causar qualquer choque a nenhum discípulo, porém, devo expor a verdade. Se eles que chegaram até este ponto não forem capazes de manter sua atenção inteiramente sobre a presença Eu Sou, estarão fechando a porta à nossa assistência por muito tempo. Não é necessário que tal aconteça se os discípulos, seguindo a diretriz, fizerem esforço sincero cada vez que a atenção se dispersar, trazendo-a de volta com firme determinação, dizendo: dou todo o poder à presença Eu Sou que Eu sou, e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa.
desejo preparar os discípulos, pois tempo virá em que não poderão apoiar-se em nossos mensageiros, mas sim confiar em sua própria habilidade para ligar-se à presença Eu Sou com uma tal firmeza que recebam sempre seu grande poder sustentador. É um erro e uma atitude inútil da parte do discípulo, depois de meses de instrução diária, deixar-se prostrar por um sentimento de depressão ou dúvida a respeito do poder interior ou da própria habilidade em aplicá-lo. Esta atitude infantil da mente, além de incorreta, com o tempo fechará a porta, caso não seja impedida. Todo estudante deveria assumir uma posição positiva no momento em que qualquer espécie de discórdia tentasse penetrar-lhe a mente, e afirmar seu domínio declarando: Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo, e eu sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas, que me conduzem serenamente através de tudo com que possa me defrontar. É tão importante que os estudantes obtenham benefício destes ensinamentos, que devemos interrompê-los até que sejam assimilados, pois depende da capacidade do discípulo em captar o conteúdo das instruções para que o grande juiz determine o que será ministrado na vez seguinte. Não podemos, em circunstância alguma, conduzir o discípulo além do ponto em que ele esteja bem fortalecido. Devo dizer, para a proteção dos discípulos, que se certos fenômenos se manifestarem em torno deles, permaneçam calmos, equilibrados e impassíveis todo o tempo. Continuem serenamente, não permitindo que sua atenção se fixe nisso, porque é provável que neste grupo de discípulos alguns tenham gerado suficiente energia de conhecimento adquirido no passado a ponto de produzir determinados fenômenos. Em tal caso, devem afirmar com determinação: Eu sou a presença que governa isso e que o utiliza para sua mais alta expressão e uso. Eu vos asseguro que não necessitais desejar que se produzam manifestações sobrenaturais, porque a lei natural do vosso ser, em seu progresso contínuo, produzirá abundantes manifestações quando estiverdes preparados para isso. Observai que não me refiro de modo algum ao aparecimento dos mestres ascensionados, pois é algo inteiramente diferente, e não para ser interpretado como fenômeno. Penso que constitui grande sabedoria o discípulo fazer a seguinte afirmação antes de ouvir ou ler alguma instrução: Grande presença eu sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazei com que eu retenha a memória completa destas instruções interiores. Como mensageiro da luz, este treinamento é essencial, mas o pensamento não deverá absolutamente produzir ansiedade ou tensão no desejo de procurar reter, porque semelhante atitude pode facilmente fechar a memória externa em relação à experiência interna. Não posso deixar de sorrir ao ver que alguns discípulos estão prestes a experimentar as coisas mais surpreendentes, mas confio em que se manterão sempre serenos, seja qual for a experiência, sabendo que eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação, e que removerão para sempre de suas consciências a existência de tal condição chamada morte, em qualquer lugar do universo. A atividade externa da mente e do mundo é uma mensageira maia, móvel como as areias do deserto, e não deve causar a ninguém qualquer temor, porque eu sou a vida eterna. Não tem princípio nem fim. Do coração do grande silêncio,
brota a incessante corrente de vida da qual cada um é uma parte individualizada. Essa vida sois vós, eterna, perfeita, autossustentada, e os trajes com que ela se reveste são de pouca importância, até que chegueis à posição de reconhecer que vossa realização vos tornou preparados para a túnica inconsútil, autossustentada e radiante em todas as cores prismáticas. Então, podereis verdadeiramente regozijar-vos naquela eterna roupagem, que é sempre radiante e imutável, que vos retira da roda de causa e efeito e vos torna um ser de causa apenas. Essa causa é a radiação do amor divino, perenemente fluindo e se expandindo de vossa consciência equilibrada, estável, radiante centro divino. Isso é o coração da presença Eu Sou, que é juventude e beleza eterna. A onisciente presença, contendo na sua ação autoconsciente o passado, o presente e o futuro, que afinal são apenas o único eterno agora. Assim, é a eterna eliminação de todo o tempo e espaço. Então, encontrareis vosso mundo povoado de seres perfeitos, vossas construções decoradas com as joias mais seletas, e vós no centro de vossa criação, a joia no coração do lótus, sendo suas pétalas as grandes avenidas de sua perfeita atividade. Este é um quadro singelo daquilo que vos aguarda, acenando-vos para que entreis em vosso perfeito e eterno lar e radiação. Como vedes, sinto essa gloriosa radiação, e se conseguir descentralizar-vos na presença do amor divino e aí permanecer firmemente, que admiráveis experiências vos advirão. Isso se puderdes impedir a interferência da atividade externa da mente. Quando alguém assume a atitude Eu sou a presença do amor divino em todo o momento, fará coisas admiráveis. Se usar essa afirmação com sentimento, poderá manter sempre fechada a porta às atividades externas da mente. A solução para cada problema está sempre à mão, porque a presença Eu Sou perenemente contém todas as coisas dentro de si. Um pedido é o impulsor da solução para que se manifeste. Eu Sou é o princípio ativo inteligente dentro de vós, o coração de vossos seres, o coração do planeta e o coração do sistema. Não posso deixar de relembrar-vos, cada vez que dizeis Eu Sou, estais liberando a Una, toda poderosa energia inteligente, poder e elemento autossustentado. Persisti e alcançareis uma condição suprema e maravilhosa. Quando olhais o sol físico, em realidade estais olhando o grande sol central, o próprio coração da presença Eu Sou. Deveis assumir a atitude incondicional de que a presença Eu Sou governa completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Quanto mais atenção derdes ao vosso corpo, mais ele vos prejudicará com suas exigências e domínio. Quando o corpo físico estiver cronicamente enfermo ou frequentemente apresentando distúrbios, isso prova que lhe foi dada atenção especial por longos anos, do que resultou uma ou outra perturbação, e nunca melhorará até que a pessoa assuma uma atitude positiva e o obrigue à obediência. Podeis positivamente produzir qualquer coisa que queirais em vosso corpo físico, se fixardes a atenção em sua perfeição, mas não permitais que ela se detenha sobre suas imperfeições.
para a ascensão, eu sou a presença que comanda. Usai essa afirmação frequentemente, pois ela aquieta a atividade externa e assim ficais centralizados na atitude do amor. No mesmo instante em que perceberdes algo discordante, afastai-vos dele. Tendes o cetro do poder em vossa consciência. Usai-o sempre. Deveis apenas seguir o mandamento de Jesus. Não olheis o homem segundo a carne. Isso significa exatamente o que diz. Não reconheçais imperfeição humana, seja em pensamento, em sentimento, palavra ou ação. Um fator muito poderoso para usar em problemas é assumir a simples consciência. Deus em mim, presença eu sou. Manifesta-te. Governa e resolve esta situação harmoniosamente. Operará prodígios, pois tudo o que deveis fazer é invocar instantaneamente a presença eu sou e fazê-la trabalhar. Jesus disse: pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Dizei, pois, ao vosso ser divino: ouve-me, Deus, manifesta-te e cuida disso. Deus quer que vós o façais trabalhar. Isso libera o fluxo da energia divina, inteligência e substância que logo cumprirão a ordem. Encerro aqui então o discurso 26. Uau, cheguei a me emocionar com essa leitura ao final dela. O quão poderosa presença tem disponível para nós e nós não usamos, né? Eu não costumo fazer comentários depois, nem antes da leitura, mas não pude me abster dessa vez. Agradeço então a todos que estiveram aqui presentes. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Sintam o meu abraço carinhoso. E os demais episódios, então, estão sempre salvos no meu feed por algum tempo, não sei quanto tempo, porque eu até tinha tirado eles, como eu falei outro dia, mas eu coloquei eles de volta a pedidos. Mas lá no YouTube, no meu canal, Laci Klein, estão todos eles salvos, vocês podem assistir no momento em que quiserem, no carro, em casa, enfim, no seu momento de refúgio e meditação, quem sabe. É um aprendizado maravilhoso que esse livro traz e eu tenho um carinho enorme por ele. Ele já me acompanha, eu estive olhando outro dia, desde 2006 eu tenho esse livro, mas eu já conhecia ele antes. E sempre e ainda me surpreendo, porque a releitura faz com que algumas coisas que eu não havia percebido se saltem aos olhos, né? É este livro aqui, ó, Sônia. O livro de ouro de Saint-Germain. Esse meu já é bastante antigo, mas acho que a capa agora segue talvez um pouco mais alaranjada, né? Porque esse aqui, enfim, já tá bastante manuseado e tá até meio sujinho. Tenho o costume de pintar ele, então, mas é um livro de fácil acesso. Ele faz parte de uma trilogia, então tem outros 2 livros, que é A Presença Mágica e agora eu me esqueci o terceiro. Eu sou a Presença Mágica e tem mais um terceiro que agora eu me esqueci o nome, peço desculpas por isso. Por enquanto eu vou fazer a leitura só deste, porque foi o que eu senti, mas quem sabe no futuro, vamos ver, um dia de cada vez. Agradeço a presença de vocês e se quiserem continuar me seguindo e acompanhando a leitura do livro, de segunda a sexta eu faço a leitura diária de cada um dos discursos aqui, tá bem? Um beijo grande, um ótimo final de restinho de semana, melhor dizendo. Até mais.